que revelam uma série de cortes de orçamentos nos últimos 5 anos. E o que isso demonstra, deputada Flávia? Não só no momento que a gente vive, porque a gente realmente vive um momento de dificuldade, principalmente para as mulheres, mas a mulher, ela tem sempre, né, na medida do tempo, do nosso crescimento, tem sempre passado dificuldades. Nós não começamos, por mais que eu ache que algumas posturas desse governo, em alguns momentos, né, que sejam machistas e tal, mas por mais que eu concorde com isso, a gente não pode deixar de relatar e colocar isso nos pontos históricos. E aí eu quero elogiar, nesse formato, esse crescimento que teve da bancada feminina. Por quê? O ano passado, coordenado pela deputada Dorinha, já com essa preocupação de termos um baixo investimento aí nas políticas públicas voltadas às mulheres, uma baixa execução também, ela colocou e capitaneou mais de 100 milhões de recursos. E eu acho que isso precisa de se aprofundar um pouco mais, porque o Congresso demonstra a sua vontade de fazer. E como foi importante a gente ter um crescimento de 50% a mais de mulheres. Então, eu acredito muito que nós não conseguimos ainda achar um equilíbrio para que a gente tivesse uma política pública de verdade. A gente tem tentado construir, e constrói, desconstrói, constrói de novo e desconstrói de novo. A gente tem que ter uma política pública que não seja de ideologia, ou de direita ou de esquerda, mas que seja voltada para a mulher. Então, eu acredito muito que nós não conseguimos ainda achar um equilíbrio para que a gente tivesse uma política pública de verdade. A gente tem tentado construir, e constrói, desconstrói, constrói de novo e desconstrói de novo. A gente tem que ter uma política pública que não seja de ideologia, ou de direita ou de esquerda, mas que seja voltada para a mulher. Ora, a mulher hoje ela não consegue ter um atendimento ginecológico na nossa rede pública do Brasil. Ela não consegue colocar um DIU. Nós fizemos uma campanha aqui no Distrito Federal, deputada Flávia, para colocação de DIU. Em 2 dias, a gente não tinha mais DIU. Ou seja, a mulher não tem condição hoje no Brasil de fazer um planejamento familiar. E por mais que isso seja atacado neste governo, é um problema de todos os outros governos, porque ainda vivemos num país machista, patrimonialista, patriarcal, que tem gente falando besteira de todos os lados, como foi o Zé de Abreu, fazer uma coisa tão deselegante como aquela. Mas o que eu acho, deputada Flávia, que essa ação de Vossa Excelência, ela está planejando o futuro. E tem apoio de grandes mulheres que estão sentadas aqui nessa bancada, que tem histórico de luta, de trabalho, de libertação pela mulher, porque é difícil ser mulher no Brasil, e muito mais ainda de ser mulher política no Brasil. Porque quando querem nos atacar, nos atacam pelo estigma, se é bonita ou se é feia, se é rica ou se é pobre, da onde que veio. Não nos ataca pelas nossas ações ou pelo que nós fazemos. Nos colocam dentro das caixinhas que estão, muitas vezes, dentro do cérebro desses homens que são muito machistas e que continuam vivendo nessa cultura nossa machista.